Amém, Shalom, igreja, Shalom todo mundo que está nos assistindo. Eu queria só dar alguns avisos. Então, da Universidade da Vida, né, que a gente já tem falado algumas semanas. Hoje vai ser o último dia da inscrição. Então, só reforçando o que é, né? A Universidade da Vida, ela é um curso de 9 semanas. Você vai ganhar esse caderninho, que vai ter todo dia uma pequena palavrinha para você ler, né, para você meditar, algumas atividades para você fazer, uma parte da Bíblia para você ler também. E por que é importante fazer esse curso, né? Esse curso ele dá uma base realmente para você ter um relacionamento com Deus. Então ele te ensina coisas básicas, desde como fazer um devocional, como fazer um caderno de sonhos, né, ministra várias áreas de cura, de paternidade, de libertação, sobre o sangue de Jesus, ele fala também. Eu já falei nas outras vezes, né, como ele realmente impactou a minha vida. Assim, eu fiz ele algumas vezes sem ter intenção de fazer, e quando eu realmente fiz porque eu queria mais de Deus, Deus falou muito comigo. E eu sei que se você quer mais de Deus, se você ainda não fez o curso, né, e está querendo conhecer mais Deus, ter mais profundidade, aprender a se relacionar melhor com a Bíblia, se relacionar melhor com a igreja, esse é um curso realmente que é para você. E também de quem na igreja às vezes fez só por fazer, pode repetir também. E hoje é o último dia de inscrição. Então, quem ainda não se inscreveu pode se inscrever no final do culto. Ele tem um valor de R$100, que é para cobrir o livro que você vai ganhar no primeiro dia, né, no sábado, às 18 horas. E para cobrir também o valor da refeição, porque vai ter um final de semana, que vai ser dia 10 de setembro, né? 12 e 13 de setembro. Agosto, desculpa. Vai ser na metade das 9 semanas, que vai ser... Oi? Isso, vai ser passado certinho no primeiro dia do evento, né? Mas vai ter, no meio dessas 9 semanas, um final de semana que vai ser... algum tempo a mais, além dessa... Toda semana, no sábado, a gente vai se reunir. Mas, na metade, vai ser um final de semana inteiro, né? Você vai voltar para casa para dormir. Mas vai ser um tempo, realmente, de ter um encontro com Deus, de ter cura, de ter restauração, palavras direcionadas, né? Então, todos estão convidados. Amém? Não fiz das coisas? Bom, estou me colocando no fogo aqui. Ok? Vamos orar pelas crianças também. Então, a gente está aqui com uma criança, né? Coloca as suas mãos de direção a ela. Mas também pensando em todas as crianças que participam aqui no ministério. Pensando também nas crianças que você conhece. Que você possa estar orando, não só, Senhor, abençoa as crianças, né? Mas que você realmente coloque elas como se fossem seus filhos. E você possa dar bênçãos específicas para elas também, né? Que o Senhor abençoe ela na escolinha, mas abençoe ela também em casa, na escola. Então, ore realmente como se fossem suas crianças, porque elas são. Senhor, queremos colocar as crianças na tua presença, as crianças aqui da igreja, Deus, a que está aqui hoje, Deus, os que não vieram, que não conseguiram vir. Que o Senhor possa estar colocando no coração deles quem o Senhor é, possa estar se revelando a cada um deles. Que aqui na igreja seja realmente uma semente para que em casa eles venham a te conhecer mais, que eles façam diferença onde eles estiverem, que eles possam falar de ti, Deus, para a família, para os amigos, que na escola as professoras vejam que eles são os mais inteligentes, os mais esforçados, os que aprendem mais rápido, os que têm mais sabedoria, conhecimento. Que em casa os pais vejam que eles são obedientes, que eles são tementes a Deus, que eles querem aprender mais de ti, mais da palavra, Deus. E que eles possam ser usados mesmo pequenininhos, Deus, para falar do teu amor, para falar de ti, para ganhar vidas para ti, para mudar esse mundo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, igreja, amém? Tudo bem com você? Tudo bem. Glória a Deus. Vamos já ir direto para a palavra, amém? Eu vou pedir desculpa que eu não fiz PowerPoint, porque nós estamos sem internet em casa, só estou internet aqui na igreja.
Mas você vai saber que está na Bíblia, ok? Pega a tua Bíblia agora, né? Ou do papel, ou do celular. E diga para quem está ao teu lado, não venha desarmado para a casa do Senhor. Né? Devemos vir sempre com a palavra, né? E verificar que aquilo que nós estamos falando está lá. Abre ali no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler o capítulo 14, do versículo 1 até o 9. Marcos 14, do versículo 1 até o 9. Essa é uma passagem que aparece nos 4 evangelhos. E eu acho ela sensacional. Eu espero que fale ao teu coração. Amém? Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, dirige agora, Senhor, que a tua palavra que não é vã e não volta vazia, mas antes acerta o alvo do nosso coração, Senhor. Acerte o alvo daqueles que aqui estão, daqueles que ouvirão essa mensagem, e que o nome do Senhor seja engrandecido. Que haja realmente um temor do teu nome, Senhor. Que haja também um sondar dos nossos corações. E a tua glória seja vista, seja palpável em nosso meio. Muito obrigada, Senhor. Eu reivindico a plenitude do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, a nossa casa, a família, bens, tudo que possuímos debaixo da cobertura do teu sangue. Traçamos um limite com o sangue de Jesus, aonde o destruidor vai ter que passar por cima, não vai tocar em nada que é nosso. Senhor, todo pássaro que rouba a palavra, nós repreendemos e expulsamos em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor sejam como muros de fogo ao nosso redor. E a tua palavra realmente acerte o alvo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então eu quero estar falando com você hoje sobre a mulher do vaso de alabastro. Amém? Está lá em Marcos, nós vamos ler do 1 ao 9. Acompanhe junto comigo. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Então você está vendo que Jesus está indo para Jerusalém para a festa da Páscoa, que seria o momento em que ele morreria e seria crucificado, né? Ali. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus, a traição para matá-lo, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então aqui fala que Jesus estava perto, né? Quando Jesus estava em Betânia, estava onde? Em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários, para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixe a mulher em paz. Por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês. E quando quiserem, podem fazer-lhes o bem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Né? Gente, que passagem extraordinária, tremenda. Aqui começa falando que já havia aquele plano para matar Jesus, por causa daquilo que havia acontecido. Se você ler um pouco antes, você vai ver a história. Uma família amada de Jesus manda chamar ele e fala assim, Senhor, aquele a quem o Senhor ama está doente, que era Lázaro. E algo interessante, Jesus, ele não vai correndo. Ele se demora um dia, veja assim, para ir até Jesus era um dia. Para voltar com a resposta, mais um outro dia.
E Jesus aqui demora 4 dias. É algo interessante quando a gente entende um pouco do contexto hebraico, porque já no passado houveram outras ressurreições. Mas o judeu ele sempre considerou que nunca, ninguém jamais ressuscita depois de 4 dias. Por isso Jesus, ele se demora, ele fala, essa doença não é para a morte. E aqui, eu penso, não é essa história, mas estou te dando contexto para a gente entrar nessa história. Né? Jesus, ele chega ali onde Lázaro já estava sepultado, manda remover a pedra, ele ordena Lázaro, volta à vida. Então foi algo assim extraordinário. Eu não sei se alguma vez você já passou por uma situação de quase morte. Mas normalmente as pessoas nunca mais voltam a ser as mesmas. Eu lembro de um amigo do Francisco, da terceira igreja, né? Que ele morreu e ressuscitou. E não lembro se ele fazia um pedido, agora me ajuda aí, Francisco. Lembra que ele chegou a crescer quando ele volta à vida de novo. E as roupas dele ficaram curtas. É como Deus falando para você ver que não é coisa do homem. Para você ver que não é uma coincidência. Porque às vezes a gente fica falando assim, né? Não morreu de verdade. E te garanto que ele nunca mais foi a mesma pessoa. E aqui conta que Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso. Agora veja, naquela época, o leproso não podia estar junto com as pessoas. Então esse Simão aqui, na verdade, era um ex-leproso, porque onde o Senhor entra, há cura. Mas ele ficou com estigma. É igual a Maria Madalena, a prostituta, coitada, o resto da vida fica com isso. Ela não era mais aquela pessoa. Ela podia ter sido no passado, mas ela não era mais aquela pessoa. A Bíblia não dá muitos detalhes a respeito desse Simão. E outra passagem fala que Jesus estava em casa de Simão, o fariseu. Então talvez seja essa mesma pessoa. A Bíblia também não dá os detalhes se Marta era casada. Talvez fosse o marido dela. Ou alguém da família. Mas enfim, enquanto eles estavam na casa de Simão, essa mulher que a Bíblia identifica nos outros evangelhos como Maria, a irmã de Marta, ela queria honrar o Senhor de uma forma que ela não sabia como. E é sobre isso que eu quero estar falando com você. A gente aprende aqui nessa lição, pelo menos, 8 atitudes que Maria de Betânia teve. Amém? Não é a Maria, mãe de Jesus, nem a Madalena. Ok? Eu sei que são muitas Marias na Bíblia. Né? É a Maria, irmã de Marta e de Lázaro. A primeira, repete comigo. Ela fez o que pôde. Ela fez o que? Jesus mesmo fala aqui no texto. Ela fez o que pôde. Sabe, eu estava lembrando a história, a primeira vez que eu ouvi falar a respeito dos morávios, foi o apóstolo Davi Alves, que falou sobre esse assunto. Eu até dei uma pesquisada. Você pode depois procurar até na internet sobre os morávios, né? A pessoa, um dos mais conhecidos foi um pietista. O que é um pietista, né? Foi um movimento que aconteceu na igreja de volta a estudar a palavra e a orar. O que é isso? Estudar a palavra e orar. Por isso, querido, Universidade da Vida, o que é? Estudar a palavra e orar. E aqui fala que um conde chamado Nicolau von Zinzendorf, não sei se é assim que fala o nome dele, mas é como eu consigo ler, né? Ele foi influenciado por esse movimento e havia um quadro que estava escrito as seguintes palavras: dei minha vida por você. O que você faz por mim? Aquelas palavras entraram naquele homem e ele não foi mais o mesmo. Você sabe, tudo que se fala de missões hoje vem dos moráveis.
Em 1722, ele deu abrigo em sua propriedade chamada, agora não sei se eu vou conseguir falar, né? Ernut, deve ser assim. Cabana do Senhor, traduzido no nosso português. A um grupo de 300 pessoas que estavam sendo perseguidas na Morávia, né, na Áustria e leste europeu, por causa de estudar a palavra e de orar. E fala que 5 anos depois, começou um grande avivamento. Uma vigília de oração, ela começou e durou 100 anos. Eu não sei você, querido, mas eu quero viver isso. Eu quero viver aquela história quando Pedro, ele começa a pregar, o Espírito Santo fala assim, chega Pedro, o pessoal já começa a falar em línguas. Eu quero viver isso. Eu acho isso sensacional. Então, uma vigília de oração ininterrupta, que durou 100 anos. E essas pessoas adotaram a simplicidade como modo de vida, começaram a ajudar os necessitados, a fazer diferença na sociedade. E aqui, né, é o que é as missões hoje. Porque naquela época eles achavam que os missionários tinham que ser sustentados pelo Estado. Mas a partir daqui, foi realmente a fé no Senhor. Se Ele te envia, Ele te capacita e Ele traz os recursos, né? Eles eram leigos nas suas profissões, mas eles usavam isso, né? Usavam a sua profissão como campo missionário e faziam a diferença, né? Eles aceitavam a cultura do povo sem se importar com seus costumes, porque o objetivo deles era o quê? Evangelizar e não doutrinar, levar as boas novas de salvação. Depois de 100 anos de intensa atividade missionária, né, esses irmãos morávios, eles tinham estabelecido 41 centros missionários, 40 mil batizados nos campos, 208 missionários ativos. 50 anos depois, esse número subiu para 700 centros missionários, 83 mil batizados, 335 missionários ativos e 1.500 obreiros nacionais. Se você não gravou nenhuma data, vou te dar uma bem fácil. Havia um missionário para cada 25 pessoas. Esse grupo ouviu falar de um povo que era escravo e não deixaram eles entrar naquele lugar, porque para entrar lá tinha que ser escravo. O que eles fizeram? Eles se venderam como escravos por amor a Cristo para levar as boas novas àquele povo. Aquela mulher, ela fez o que ela pôde. Agora, querido, a pergunta não é condenação. Mas eu quero perguntar para você, você tem feito o que você pode? Aqui, eles tinham um lema: conquistar para o Cordeiro a recompensa do seu sacrifício. É o que diz a palavra. Tem um hino, um cântico hoje, né? E tu verás o fruto do teu penoso trabalho e se alegrarás. Então, qual é o primeiro? Ela fez o que pôde. O segundo, ela fez o seu melhor. Aqui fala que ela derramou sobre o Senhor algo precioso, um perfume caríssimo, que custava o preço de 1 ano de trabalho. Levanta a mão aqui, quem tem um perfume que custa 1 ano de trabalho? Quem tem um perfume que custa 6 meses? Quem tem um perfume que custa 1 mês? E fala que esse perfume era em torno de 300 denários. A moeda da época. 1 denário era o salário de 1 dia de trabalho. Então, era o que valia aquele perfume. Quando você não entende um pouco da cultura hebraica, talvez fique algo estranho. Por que uma pessoa tem um perfume tão caro? Será que ela era rica? Porque era um costume. A partir do momento que a moça se tornava mulher, e estava pronta para, né, se preparando já para casar, a família começava já a preparar
e a comprar nem que seja uma gota por dia ou por mês, até encher aquele vaso. Você vai observar que o que ela derramou sobre Jesus dá em torno de 500 ml. Ou seja, o vaso já estava cheio. Você entende que aquilo era algo destinado ao seu marido. Você está me entendendo? A adoração dela foi tão extravagante, querido. As mulheres não participavam junto nas refeições com os homens. Elas vinham, serviam e saíam. Então, naquele local estavam apenas os homens. As mesas não eram como nós conhecemos hoje, mesas altas. Eram mesas baixas. Daí eles comiam meio que deitado até. E de repente, na casa, perante os homens, aquela mulher entra. E ela não sabia como agradar mais o Senhor. Ela fez o que ela podia. E ela deu o seu melhor. Aquilo que estava reservado para o seu marido. Também se fala que o nardo era algo que os reis eram ungidos. Não era algo produzido em Israel, era algo caríssimo. Tudo, né, esse perfume no vaso de alabastro, ele era preparado para o dia mais importante dela, o dia do casamento. Então, repete comigo, ela deu o que pôde, e ela deu o seu melhor. Algo que a gente aprende com ela também aqui nesse texto, que ela fez de forma sacrificial. Outra versão fala que ela enxugou com os seus cabelos. Gente, na nossa cultura a gente usa cabelo assim. Mas para a cultura hebraica, os cabelos são apenas para o marido, não são expostos. Aquela mulher se expôs de tal forma que ela poderia ser mal interpretada. Sabe aquele... Eu creio que foi um romper que quando ela viu, ela já se derramou ali perante o Senhor. Às vezes, as pessoas que servem aos ídolos, querido, elas estão dispostas a mais sacrifícios do que nós, crentes. Um pastor conhecido, ele foi a Portugal, e ele viu na estrada, na autoestrada, como diz o português, né? Uma multidão andando a pé. Ele falou assim, mas o que é esse povo? Estão indo para Fátima para pagar promessa. Mais de 300 quilômetros. E às vezes a pessoa mora do lado da igreja, tem preguiça. Porque está frio, não veio. Porque choveu, não vem. Porque está calor, não vem. Tem gente que dá apenas as sobras para o Senhor. Por isso Malaquias, ele dá essa condenação. Ele faz a condenação. Né? O animal ficava doente, não serve para mais nada. Vamos dar para Deus. Eu quero encorajar você. De repente, até você fazer uma dinâmica para você mesmo se lembrar. Pega uma jarra que você tem em casa de vidro e coloca um pouco de terra nela. E quando você olhar para aquela jarra, você vai se lembrar de onde você veio. Porque o homem foi feito do pó. Você também vai lembrar para onde você vai voltar. Você vai lembrar que quando você veio, você não tinha nada. E quando nós morremos, o que nós vamos levar? Então, às vezes, é uma lembrança para estar colocando. Um pastor, ele tinha um programa de rádio, tem um programa de rádio ali na Paraíba. E ele estava já com a segunda prestação do programa de rádio atrasada. Então, ele fez uma campanha na igreja, pedindo, né, que os irmãos ajudassem para que não acabasse o programa de rádio. Né, as boas novas através do rádio. Porque, principalmente naquela região, muitas vezes, é a única forma que as pessoas recebem ali o evangelho. E havia um casal de meieiros,
O nome do marido, agora eu não me recordo, era Lourdes o nome dela, bem do sertão da Paraíba. Eles vinham a pé, 6 quilômetros para a igreja. E voltavam a pé, mais 6 quilômetros para casa. Né? O que é o meieiro? Alguém que trabalha na terra de alguém e reparte o lucro. E quando eles estavam voltando da igreja, ela foi falando com o marido dela, nós temos que ajudar o pastor de alguma forma. Mas nós não temos nada para dar, o que a gente pode dar? Nós temos que ajudar o pastor de alguma forma, não pode acabar aquele programa. Aí a mulher falou assim, vamos dar o galo. Aí concordaram, vamos dar o galo. No outro dia, a mulher, mais 6 quilômetros até a igreja, pastor, viemos trazer a nossa oferta. Aqui está o galo. E voltaram embora. E o pastor, o que eu vou fazer com esse galo, gente? E alguém disse, vamos colocar nas redes sociais para ver se a gente divulga, né? E alguém compra esse galo. Enfim, e divulgaram nas redes sociais. E um pastor que nós chegamos a conhecer, que ele foi na igreja dos Pais do Francisco, o pastor Jeremias Pereira, da 8ª, ele ouviu falar dessa história. E Deus comoveu o coração dele. Ele já ajuda algumas missões, né? Ele fez uma oferta na igreja que levantou 2 anos de pagamento para esse programa de rádio. Então, ali foi solucionada a questão do programa. E ele conta que ele foi para os Estados Unidos e ele pregou em várias igrejas. E em todas as igrejas ele começou a contar a história do galo. Numa das igrejas eles falam assim, pastor, mas eles não têm terra? Não, eles trabalham para a terra dos outros. Aquela igreja comprou a terra para aqueles meeiros. Numa outra igreja que ele contou a mesma história do galo, aquela igreja falou assim, mas pastor, eles têm alguém que ajude eles a cuidar da terra? Não, nós vamos enviar um agrônomo para ensinar eles como trabalhar com a terra. Numa outra igreja que ele contou a história do testemunho do galo, eles perguntaram, pastor, mas eles têm casa? Não, a casa deles é casa de chão batido. Nós vamos construir uma casa para eles. Até ontem contei essa história, me perguntaram, será que eles ganharam carro? Não sei. Sei que o pastor continua contando a história do galo e eles têm sido extremamente abençoados. Uma oferta sacrificial. Ela rompe no mundo espiritual. A intenção deles qual era? Ajudar o pastor. Talvez nem eles imaginavam que isso ia repercutir dessa forma. Um repórter americano da maior revista cristã, ele veio até a Paraíba para ver a história deles. Essa história está sendo contada no mundo. Por que eu estou te falando isso? Porque Jesus falou que enquanto fosse pregado o Evangelho, jamais seria esquecido o que essa mulher fez. Esse casal aqui da Paraíba tem provado isso, querido. Memorial diante de Deus. E você pensa que memoriais não fazem diferença? Por causa de uma oferta, o Evangelho chegou até nós. Está lá em Atos 10. Foi aberto para nós que não éramos judeus. Então, repete comigo. Ela fez o que podia, né? Ela fez o seu melhor. Ela fez de forma sacrificial. Essa oferta, querido, fez toda a diferença. Isso aqui não é teologia da prosperidade. Me dá tanto para ganhar tanto. E, querido, não é que você... Qual é o semeador que semeia a terra e não espera colher? É o mínimo de inteligência. Aí você semeia lá, vamos ver o que vai dar. Não, você espera colher. Por isso que a oferta tem que ter nome. Se você caminha no princípio, você vai receber. Amém? A quarta característica que a gente observa a respeito dessa mulher, ela fez apesar das críticas. Oh, meu querido, não espera.
Você vai ter sempre crítica. E se você engolir a ofensa, você comeu a isca do diabo. Não se iluda. Eu mesmo já ouvi, onde que tem mulher pastora na Bíblia? Eu falei, estou fazendo a parte que é tua, meu querido. Também não tem papas na língua. Mas o Senhor chama homens, chama mulheres, chama crianças, chama todo aquele que está disposto. Amém? Fazia diferença, né? Nunca vi ninguém relevante, que fez algo relevante para Deus, que não enfrentou críticas. Quer mais o Noé? Está construindo a arca, seu doido. Cadê a chuva? Né? O pessoal ali dando volta em Jericó. A gente não visualiza essa cena, mas o Senhor manda em silêncio. Agora, se você estivesse ali atrás do muro, você falar, esse povo é doido. Não é? A Bíblia não dá esse detalhe. A versão minha, eu imagino. Israel é uma banda de doido, olha aí, ó. Mas no último dia, quando soa a trombeta, os cântaros são quebrados, se dá o grito, aquele muro caiu. A última risada sempre é do Senhor. Quem tem medo de críticas está mais preocupado com o aplauso dos homens do que a aprovação de Deus, querido. Quem tem medo de críticas ama mais, às vezes, a si mesmo do que a Deus e a sua obra. A gente erra, e Deus permite, para que se saiba que a glória é dele. Essa mulher, ela enfrentou 3 críticas. A primeira, indignação. O que ele estava querendo dizer? Que não achavam que era digno. Vamos pegar lá Marcos 14, 4. Alguns que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Agora, quem é que estava junto ali com Jesus? Quem estava junto com Jesus? Fala alto para o pessoal ver. Os discípulos. Eles ficaram indignados, porque era para Jesus. Indignados com o que essa mulher estava fazendo. Veja que eles que eram a liderança. O que eles falavam? Se for para os pobres, tudo bem. Mas para Jesus, às vezes não falam para você mesmo? Para que você vai tanto na igreja? Vai encher o bolso do pastor? Tem gente que fala isso, querido. E não sabe que os primeiros a dar somos nós mesmos. Às vezes a gente paga para trabalhar. Então, o primeiro, afronta, ela sofreu indignação. Segundo, murmuravam. Ou seja, né, o que é uma pessoa que murmura? Fala em voz baixa. Você viu aí? Viu essa mulher doida aí? Esse desperdício. Começaram a falar mal dela. E é interessante que essa palavra murmurar, no hebraico, você sabia que quando a pessoa murmura, ela não avança? É como ela parar no hotel, numa estadia, ela não avança. Versículo 5 de Marcos 14. Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. O que outras palavras estavam falando? Com essa grana a gente podia ajudar muita gente. Mas você vai ver no Evangelho de João, que deixa claro que quem estava na frente era Judas. Porque ele era o tesoureiro. E na verdade o que ele queria? Essa grana tinha que estar no meu bolso. O que ela está fazendo isso? Porque Judas era ladrão. E para você entender o contexto, a partir dessa refeição, Judas sai e ele decide trair Jesus. No coração ele falou, ele não é digno, a grana tinha que ficar comigo. Foi nesse contexto que Judas sai dessa casa e vende Jesus por 30 moedas de prata. Uma outra afronta que ela sofreu, ela foi molestada. Na minha versão,
né? O Senhor fala para deixar a mulher em paz. Né? Hoje, molestar, para nós, é crime. Versículo 6. Vou te dar até os sinônimos de molestar, para ficar bem claro. Magoar, ofender, importunar, assédio, fazer com que alguém seja vítima de injustiça. Isso é o que significa molestar. Marcos 14, versículo 6. Mas Jesus disse, deixe a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Olha que coisa tremenda, querido. Começou a haver um negócio, né, entre os discípulos que Jesus teve que intervir. Não sei se você já tinha lido e entendido dessa forma. Então vamos repetir para você não esquecer. Ela fez o que? Pôde. Ela fez o seu melhor. Ela fez de forma sacrificial. Ela fez apesar das críticas. Um quinto ponto, ela fez somente para agradar a Jesus. Conforme até já tinha falado, né? Em João 12 diz que ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Para a cultura judaica aquilo era um escândalo. Uma mulher não podia soltar os seus cabelos em público. Ou seja, ela deixou até a sua reputação para fazer um ato de adoração. Quando o nosso coração ele está cheio de amor por Jesus, a gente acaba quebrando alguns protocolos, querido. Quebrando algumas regras. A gente não fica preocupado com o que o fulano vai dizer, o que o ciclano vai dizer. A gente mesmo já teve uns rompantes aqui, né? Teve um culto que o Senhor falou, corre, sai correndo aqui, que nem uma doida. Eu prefiro obedecer do que não obedecer. Então, por que eu estou te falando isso, querido? Porque nós temos que vir com a expectativa, quando a gente vem para a igreja, o Senhor está aqui também. Ele te acompanha, Emmanuel, Deus conosco, mas quando estamos juntos como o corpo de Cristo, é outra força, é outro renovo, é outra unção. Amém? O sexto tópico, Maria fez para a pessoa certa. Versículos 6 e 7 de Marcos 14. Mas Jesus disse, deixe a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Gente, Jesus não está desmerecendo os pobres. E aqui fica bem claro, querido, a pobreza já estava naquela época e ela continua, infelizmente, até os dias de hoje. A pobreza é algo espiritual que somente quando a igreja entra, a palavra do Senhor entra e a oração entra, aí começa a haver transformação. Jesus aqui está falando que aquilo que ela estava fazendo era algo bom para com ele. E eu quero te dar já um contexto, né, que seria o próximo tópico. Maria, ela fez no tempo certo. Versículo 8. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Veja que essa mulher, ela foi extravagante, ela foi generosa. E da mesma forma nós temos que ser assim com o Senhor. Havia não só homens que seguiam a Jesus, mas mulheres também. E havia mulheres que sustentavam o ministério do Senhor. Em Lucas capítulo 8, vamos ler para você ver que está na Bíblia. Lucas 8, do versículo 1 até o 3. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E aqui dá o nome delas:
Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Quando nós começamos a ler Marcos 14, ali fala que procuravam já matar Jesus. E Jesus deixou claro que ele estava indo para morrer. Aquelas mulheres entenderam isso. Agora eu quero que você entenda esse contexto. A região ali onde Jesus esteve pregando era a Galileia e a Pérea. Para você ter uma noção, a Galileia tinha em torno de 214 cidades, com mais de 15 mil habitantes. Lembra que nós falamos de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Jesus não estava sozinho, era ele, os discípulos e as mulheres. Agora veja, não tinha estrutura que tem hoje. Não tinha carro, nem internet, nem hotel, nem Airbnb. Não tinha essa estrutura. Então precisou de recurso. Quando Jesus ele vai para Jerusalém para a Páscoa, essas mulheres elas sobem junto com Jesus. Elas sabiam que Jesus ia morrer. Quando Jesus está ali no Calvário, os apóstolos fugiram. Só ficou lá João. Essas mulheres ficaram. E diz a palavra que elas viram onde Jesus foi enterrado. Lucas 23, versículo 49, você que está marcando. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe contemplando essas coisas. Eu penso que você já conhece a história. Jesus, ele morreu que horas, você sabe? Ele morreu às 15 horas da tarde. Às 18 horas começava o sábado. Então teve que ser feito às pressas o sepultamento dele. Uma autoridade, José de Arimateia, ele pede o corpo de Jesus. E ainda que, se você estudar, aí é uma outra mensagem, ele colocou o melhor que ele tinha, porque ele tinha dinheiro. Esse e aquele que veio em secreto, né, que Jesus fala para ele que ele tinha que nascer de novo. Como é que era o nome? Nicodemos, né? Mas aqui fala que no primeiro dia da semana, as mulheres pegaram óleo, aquilo que era necessário. Eu creio que talvez que as mulheres devem pensando assim, homem não faz as coisas muito direito. Vamos lá verificar, porque elas viram onde ele foi enterrado. Elas viram que a pedra foi fechada. Havia ali segurança. E elas foram até o lugar. Lucas 24, versículo 1 a 10. Abre lá essa passagem para você ver. Diz, mas no primeiro dia da semana. Quando que é o primeiro dia? Domingo. Alta madrugada, ou seja, bem cedo. As mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando ao túmulo, anunciaram anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos.
Veja, Jesus fala de Maria de Betânia. Ela fez uma boa ação para comigo, porque ela me ungiu de forma antecipada. Essas mulheres estavam levando uma oferta também ao Senhor, depois que ele foi morto. Mas aqui é como se o anjo está falando, não precisa mais. Maria se antecipou. Você está entendendo o extraordinário que é essa oferta? Essa adoração que ela deu ao Senhor? Às vezes as pessoas esperam, né, a pessoa morrer. Você já viu que no funeral só falam coisas boas da pessoa? Ninguém fala essa praga. Já vai tarde. Pode até pensar, mas não fala. Fulano, né, tão eloquente. Que ótimo, ele era tão bom. Eu quero dizer, querido, dê flores enquanto estão vivos. Amém, maridos? E esposas também, né? Dê flor enquanto estão vivos. Depois de morto não adianta. Elogie enquanto está vivo. Abrace enquanto está vivo. Né? Ontem mesmo morreu a irmã do Rodrigo, né? Que toca com a gente aqui. A gente não sabe o dia da nossa partida. Davi, ele ficou 11 anos bravo com seu filho Absalão. Até que Absalão foi morto, depois ele ficou, meu filho, meu filho, meu filho. Temos que aprender, amém? Vou repetir para ficar bem claro, amém? O primeiro, ela fez o que pôde. O segundo, ela fez o seu melhor. O terceiro, ela fez de forma sacrificial. O quarto, ela fez apesar das críticas. O quinto, ela fez somente para agradar Jesus. O sexto, ela fez para a pessoa certa. O sétimo, ela fez no tempo certo. Os outros não entenderam, mas Jesus entendeu. Por isso ele falou, jamais será esquecido. E o oitavo e último. Deixa eu achar aqui. O que ela fez refletiu na eternidade. Marcos 14, versículo 9. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Então, hoje, 10 de julho de 2022, nós estamos contando a história de Maria. Você tem noção, querido, quando o Senhor abrir o livro e Ele falar das coisas que você tem feito para Ele? Você tem noção como será aquele dia e que nós encontraremos aquele que tem os olhos como chamas de fogo? Em que as motivações erradas, às vezes a gente quer aparecer para os outros, dizer que a gente é tão espiritual. Por isso, assim, não adianta perder tempo nem ficar falando mal de ninguém, querido. Não perca teu tempo com isso. Porque nós não somos o Senhor na vida de ninguém. Cada um dará contas de si. O melhor é a gente sempre estar se analisando. Será que não estou indo por o mesmo caminho? O Senhor nos livre disso. O que você está fazendo e também está refletindo na sua eternidade? Está refletindo na vida de outras pessoas? Está influenciando gerações? Aquele casal do galo não imaginava. Você não vai mais esquecer do galo. Você já pensou numa frase que poderia resumir a tua vida? Eu lembro que quando nós fizemos um curso de finanças, uma das lições é: o que vão falar de você no teu funeral? Gente, talvez alguém da família olhe, veja uma foto antiga e alguém pergunte: quem é essa pessoa? E alguém da família fala assim: foi essa pessoa que nos levou a Cristo.
É por causa dela que nós estamos nos caminhos do Senhor. O que nós fazemos hoje vai impactar gerações. Eu quero, para encerrar, te dar 2 exemplos. Um está na Bíblia, né? E o outro é o testemunho de uma outra pessoa bem conhecida, um missionário, para retratar isso. A primeira está em 2 Reis, capítulo 20, que fala ali do rei Ezequias. Esse rei, ele reinou durante 29 anos, morreu com 59 anos, e ele fez uma grande reforma. Seu pai, ele não era um pai bom, né? Ezequias, ele restaura, né, muitas coisas da casa do Senhor, mas fala aqui a história que ele sofreu 2 ataques, um externo e um interno. O primeiro ataque externo é um ataque que vinha da Síria, ou seja, o inimigo vinha sobre a vida, né, ali do império ali, né? E o segundo, Ezequias, ele tinha uma úlcera, no qual ele foi desenganado. E conta aqui a palavra de Deus, que alguém tão poderoso, que fez tantas coisas, de repente está numa cama e vira para o lado e faz uma oração ao Senhor. Porque o profeta Isaías já tinha sido enviado por Deus e falado para ele: prepara a tua casa, porque você vai morrer. E quando o rei Ezequias ora a Deus, o Senhor fala que o profeta Isaías volta lá e diga: eu vou acrescentar a ele mais 15 anos. E ele viveu mais 15 anos, Deus ouviu a oração, viu as lágrimas, ele viu o livramento, e esse impacto foi tão grande, não só ali em Israel, mas chegou até a Babilônia. E o rei da Babilônia mandou que fossem levados mensageiros até ele, presentes por aquilo que Deus fez na vida dele. E quando Ezequias ele recebe aquela comitiva, ele mostrou a glória do seu reino, a glória do seu poder. Ele mostrou tudo, mas ele não exaltou nenhuma vez o nome do Senhor. Nesse inteirinho, lá vem o profeta. E o profeta dá um decreto para ele: por causa da tua atitude, Babilônia vai levar tudo, vai saquear essa cidade, vai levar os teus filhos, vai transformar eles em eunucos. E qual é a resposta de Ezequias? Boa essa palavra. Como que é boa essa palavra? Porque Ezequias estava falando: eu já vou ter morrido, o problema é deles. Não se preocupava com as gerações seguintes. Hoje na América, e gente, nós vimos isso, e a gente está vendo até aqui, talvez no Brasil, a igreja está começando, igreja de cabeça branca, pessoas mais velhas. Onde estão os jovens? O Senhor me fez essa pergunta na convenção. Porque muitas vezes nós, pais, não estamos passando para os filhos o Evangelho. A gente está como Ezequias, problema dele. A outra história que eu quero te contar é do missionário David Livingstone. Ele serviu e morreu na África. E quando ele foi morto, os ingleses foram buscar o corpo, quando ele morreu, né? Mas os africanos falaram: o coração dele é da África. Gente, literalmente, tiraram o coração dele. O coração dele está enterrado na África. E o restante do seu corpo está enterrado na Inglaterra. E aonde está enterrado, tanto na África quanto na Inglaterra, está uma placa que diz: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. De que maneira que nós estamos vivendo? Qual é a memória que nós queremos deixar? Como eu falei aqui, não é condenação. Mas cada um tem de Deus aquilo que deseja. Cada um conhece o Senhor o nível que deseja. Vamos ficar em pé.
Permita que o Senhor sonde o teu coração. Deixa que Ele sonde o teu coração, querido. Qual tem sido a tua motivação? Às vezes nós colocamos tantos empecilhos, tantas desculpas. Mas o Senhor só precisa de uma pessoa incendiada. Só precisa de uma pessoa que se derrame perante Ele. E a história não será mais a mesma. Hoje eu quero convidar você a adorar o Senhor de uma forma diferente que você tem adorado. Nós estamos já de luzes apagadas. Você pode levantar suas mãos, você pode se ajoelhar, como você quiser. Mas se essa palavra falou com você, querido, fale com o Senhor. Corresponda à palavra dEle. Senhor, não queremos mais ser os mesmos, Senhor. Não queremos mais ser os mesmos, Senhor. Acende o fogo outra vez, Senhor. Acende a chama novamente, Senhor. Se alguém entrou aqui, Senhor, talvez pensando em desistir, em retroceder, Senhor, acende novamente, Senhor. Nós não somos aqueles que retrocedem, mas aqueles que avançam e conquistam, Senhor. Venha o teu reino, Senhor, a partir da comunhão e vida. Venha o teu reino a partir de Curitiba, Senhor. Que essa cidade seja a boca profética para esse país. Aviva a tua obra, Senhor, a começar por nós. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Mais do que emoções, mais do que choros, Senhor, que haja um rompimento. Rompe as cadeias do inimigo, Senhor. Rompe, Senhor, aquilo que tem nos impedido de alcançar, de conquistar, de estabelecer, de avançar, Senhor. Em nome de Jesus. Oriaturas, sutiniandaras, turicandaras. Meu coração se une ao teu. Francisco, ajude a cantar. Yasuri canta, yasuri candara, turi candara, yasuri candara, yasuri andara, ricandara.